Olá, amigos do canal. A gente teve algumas passagens no canal sobre farmacologia dos opiáceos, sobre crise dos opiáceos. Teve uma passagem que eu coloquei me chamaram para uma conferência falando sobre opioid free e eras. Mas eu tenho mais a dizer um pouco sobre a história da anestesia opioid free. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui treinado na residência em 2003 e nessa época o chefe do serviço de anestesiologia do Instituto Nacional do Câncer, doutor Lavinas, né, hoje quem comanda é a esposa dele, ele infelizmente faleceu, doutora Ana Cristina Pinho, uma pessoa inteligentíssima, incrível, né, uma capacidade intelectual diferenciada. Eles sempre advogaram a anestesia opioid free, sempre advogaram. Eles tiveram uma escola no INCA, aqui no Rio de Janeiro, sobre anestesia opioid free. Naquela época, há mais de 30 anos atrás, até uma vez sentado na mesa com Lavinas no Congresso, ele falou assim: olha, eu faço lidocaína no paciente 10 miligramas por quilo até convulsionar. E quando o paciente convulsiona, eu entubo. Quem é anestesista entende isso. Aquilo soou, assim, efetivamente não tão fácil de entender, né? Eu era um jovem anestesiologista, mas o tempo foi passando, as coisas foram sendo descobertas, enfim. E muitas coisas aconteceram que eu queria contar para vocês aqui rapidamente. Naquela época, a justificativa do grupo do INCA, que eu acho que aqui no Brasil são os pioneiros, efetivamente, na anestesia opioid free, e aí eu cito o Dr. Lavinas, a doutora Ana Cristina e um grupo do INCA, mais uma vez. Na época, a justificativa é porque o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, e efetivamente tinha estudos em animais, em cobaias, que falavam claramente que os opiáceos seriam capazes de alterar, modular a resposta imunológica e inflamatória. E de alguma forma sugerindo que pudesse efetivamente os pacientes com câncer operados com o uso de opioide evoluir mal. Além das inúmeros efeitos dos opiáceos, efetivamente, complexos num paciente com câncer, né? Paresia intestinal, depressão respiratória, uma série de complicações que nós sabemos que os opioides estão implicados. Porém, muito antes disso, obviamente, isso teve até uma escola aqui no Rio, a escola da UERJ era a escola do opioide, do fentanil, o professor Portela. Dizem que a Janssen farmacêutica até deu um presente, uma Mercedes para ele poder divulgar o fentanil, e a escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Fundão, era a escola inalatória. Então a gente tinha duas vertentes aqui no Rio. Mas o INCA sempre teve essa ideia, sempre levou ao Congresso ideias de opioide free. E naquela época, a justificativa era fraca, né? O nível de evidência era muito fraco. Por quê? Naquela época, efetivamente, a justificativa era em laboratório, em animais, em camundongos, e efetivamente a gente não tinha comprovação científica em pacientes. O que eu, como anestesiologista com 20 anos de formado, responsável por residência há mais de 15 anos, acredito que tenha mudado ao longo desses anos? Obviamente, a epidemia e a pandemia de opioide no mundo, especialmente nos Estados Unidos, pode ter tido um impacto, sim, na utilização de opioides intraoperatórios, não tenha dúvida. Obviamente, o opioide ele é um serial killer, mas o anti-inflamatório também é um serial killer. Então, assim, lançar mão do anti-inflamatório em detrimento ao opioide não me parece uma técnica muito coerente. Então, eu acho que tem pé da indústria nessa história. O que eu queria dizer, e sempre digo, eu acho que essa é uma frase única minha, é que o Dr. Lavinas, com todo respeito, ele deu um tiro para o alto e tinha um monte de pombo passando e, sem querer, ele acertou a cabeça do pombo. Porque na época que ele falava, advogava opioid free anesthesia, efetivamente não se tinha evidência. Porém, hoje, com a crise dos opioides e com o protocolo ERAS, cresceu muito essa ideia do opioid free. Chegou enfim, 2015, talvez, muitos speakers de anti-inflamatórios, de
enfim, do Precedex como substituto, advogava a anestesia opioid free como forma de diminuir complicações, entre outras coisas. Hoje a gente vê até as pessoas defensoras do opioid free calibrando o discurso e efetivamente buscando uma anestesia sparing opioide, ou seja, poupadora de opioide. E aí que vem efetivamente que a gente não sabe, né? O que é essa anestesia poupadora de opioide? Então, a primeira pergunta que não está descrita pela ciência, que eu me pergunto o opioide é usado há mais de 60 anos como analgésico padrão e revolucionou a anestesia. A retirada do opioide da anestesia, será que esse paciente vai ter dor ou vai ter algum input doloroso no pré-operatório? Essa pergunta não é respondida e quando a gente tenta responder essa pergunta, ela passa por um monitor de dor, que muito recentemente tem sido tentado ser introduzido no mercado. Então, alguns estudos muito recentes, que eu falei em outra passagem, faz a anestesia opioide free guiado por monitor de dor. E aí eu acho o mínimo coerente, assim como se faz anestesia venosa total guiado pelo BIS. Eu acho que todo mundo sabe que não é boa prática fazer anestesia opioide, anestesia venosa total sem BIS. Assim como não é boa prática fazer uma anestesia opioide free sem um monitor de nocicepção. O problema que vem, e a dúvida que eu deixo para os senhores, é que o monitor de nocicepção ainda não é fidedigno, não está amplamente difundido no mercado. Então nós temos aí uma pressão da indústria por Precedex, que por mais que tenha caído a patente é igual ao Sugamadex, a patente cai, mas continua um acordo entre grandes conglomerados laboratoriais, então ainda é muito forte o uso do Precedex. A dúvida que fica é se realmente esse paciente não tem dor. E se ele tiver dor no perioperatório, algumas vezes eu já vi demonstração de anestesia opioide free, no qual o paciente na RPA precisou de um resgate absurdo de opioide porque a dor é muito intensa. Isso leva a crer que se a dor muito intensa é que esse paciente teve experiência dolorosa no intraoperatório. Então, por mais que a gente queira tirar o opioide da jogada, né, a gente tem que ter um substituto para ele. E esse substituto, sem dúvida nenhuma, não é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório talvez seja um serial killer maior do que o opioide. Talvez seja os canabinoides medicinais. Mas eu vejo uma tendência a deixar de lado os canabinoides medicinais, até porque o preço não é interessante para a indústria. Então, sobre o opioide free, temos mais dúvidas do que certezas. Falaremos em breve outros tópicos sobre o opioide free. Muito obrigado.